A maior chuva em um século na Alemanha causou sérios danos aos moradores da região. Será que tudo isso é culpa das mudanças climáticas? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Uma tragédia natural sem precedentes na Europa Central está ganhando o mundo. Países da região, como Alemanha, Bélgica, Holanda, França e Luxemburgo, estão sofrendo uma chuva torrencial nunca vista. No entanto, a situação da Alemanha e Bélgica é a mais preocupante. A chuva está fazendo com que rios da região transbordem e levem tudo que está pela frente. Somente na Alemanha já foram confirmadas 106 mortes, 1.300 pessoas estão desaparecidas. Milhares de casas cederam, carros e árvores foram levados, além de crateras enormes que estão surgindo. Há até uma imagem assombrosa que está estampada em qualquer notícia sobre o incidente, que mostra uma cratera formada em Erftstadt, que pode ser facilmente maior que 4 quadras. Ainda na Alemanha, 114 mil casas estão sem energia em decorrência dos danos causados pela chuva. O abastecimento de água potável está também comprometido. Se você acha que a situação não tem como ficar pior, está errado. A rede de telefonia está desativada em partes da Alemanha. Ou seja, além dos danos irreparáveis, o contato com qualquer pessoa está praticamente impossível, o que corrobora no número de desaparecidos. Acesso às cidades por meio de estradas, nem pensar. A chuva simplesmente devastou as estradas das regiões mais afetadas. Em muitos locais, só se consegue chegar de helicóptero. Já na Bélgica, o número de mortes está em 20 pessoas, mas tem a área da cidade de Liege em estado tão ruim quanto as cidades alemãs, com 21 mil pessoas sem energia. Fato esse que levou até mesmo a ministra do Interior belga, Annelies Verlinden, a dizer em uma televisão local na sexta-feira que o nível das águas do rio Mosa está crítico e vários diques correm o risco de ruir. Uma barragem na fronteira da Bélgica chegou a transbordar e outra, por pouco, foi estabilizada. Um outro acontecimento trágico na Bélgica, que ganhou manchetes, foi o de um homem de 50 anos encontrado morto por afogamento no porão de sua casa. Com certeza, tudo isso que está acontecendo é uma tragédia e não há muito que a população possa fazer, além de esperar a chuva passar e, enquanto isso, buscar lugares altos para ficar. Esse tipo de tragédia é muito comum em muitas regiões do mundo, inclusive aqui no Brasil. Não é curioso perceber que mesmo países desenvolvidos e muito ricos parecem incapazes de lidar com esse tipo de tragédia? Na verdade, essas catástrofes mostram uma verdade fundamental sobre o controle do homem sobre a natureza. Ela é bem menor do que gostaríamos que fosse. O fato é que, não importa quantos investimentos sejam feitos por governos ou por pessoas, desastres naturais parecem inevitáveis, sempre acabam acontecendo. Com relação às chuvas, existe um conceito chamado de tempo de recorrência. A ideia é que quando você planeja uma obra, por exemplo, uma ponte, uma represa, qualquer tipo de obra, é impossível considerar a pior chuva possível, porque a pior chuva possível seria simplesmente algo absurdo. Porém, a frequência com que ocorrem chuvas fortes é decrescente. Todo ano existe um período de chuvas. Uma vez por ano você vai passar por esse período de chuvas. Mas mais ou menos a cada 10 anos existem chuvas piores que o normal. Chuvas de 50 anos são ainda piores que as chuvas de 10 anos. Felizmente, só acontecem a cada 50 anos. As chuvas de 100 anos são tragédias completas. Essa chuva na Europa está sendo classificada como uma chuva de 100 anos. Tipicamente, grandes obras como estradas, pontes, barragens precisam considerar a chuva de 100 anos do local. Mas não acaba aí. Existe a chuva de 500 anos, consideradas em usinas nucleares e indústrias químicas. Teoricamente, pode-se falar de chuva de 1000 anos ou de 10 mil anos. Quanto mais rara a chuva, pior suas consequências. Então fica claro que é impossível um governo ou qualquer pessoa de fato fazer uma obra que impeça completamente problemas de enchente. Sempre haverá uma chuva ainda maior que poderá ir além do planejamento efetuado. Pior, quando se fala de chuva de 100 anos,
O termo diz apenas que, considerado um longo período de tempo, a ocorrência de várias dessas chuvas graves, o intervalo, na média, será de 100 anos. Não quer dizer absolutamente que exista qualquer limitação entre duas chuvas desse tipo. Tivemos essa tragédia na Europa esse ano e, infelizmente, nada impede de termos outra tragédia tão ruim ano que vem. Duas chuvas de 100 anos podem sim acontecer com um intervalo de um ano, porque o cálculo é feito pela média de um grande intervalo de tempo. Agora, fica aquela curiosidade, por que governos assumem a culpa quando acontecem tragédias desse tipo? Aqui no Brasil é fácil ver prefeitos falando que faltou a prefeitura fazer isso, faltou o Estado fazer aquilo, ou seja, é um problema que ninguém tem como resolver de fato. Portanto, não é culpa de ninguém. Por que o Estado é tão rápido em assumir a culpa de tais tragédias? Pelo motivo simples que isso ajuda o Estado a ter mais poder sobre a sociedade. Como já explicamos em inúmeros vídeos, só a iniciativa privada se preocupa com o sucesso. Só empresas que atuam no mercado livre querem prestar um serviço de boa qualidade e, portanto, jamais se comprometeriam a fornecer algo que sabem que nunca terão condições de cumprir. Não importa o quanto uma eventual empresa gaste em obras, desapropriações, barragens, sempre haverá uma chuva ainda maior. Seria impossível prometer proteção completa contra a chuva. Mas o Estado, ele não está no mercado. Não importa que ele seja culpado de algo. Não faz diferença. Você não pode deixar de comprar aquele Estado. Mesmo que você tenha certeza que o serviço prestado pelo Estado é uma porcaria e que ele falhou inúmeras vezes, você não tem a opção de falar, olha, eu não vou comprar desse Estado mais, eu prefiro um Estado concorrente, porque esse Estado é muito incompetente. O Estado, portanto, não se preocupa em falhar e admitir culpa por enchentes, porque isso, no final das contas, só aumenta o poder do Estado. É exatamente isso que vemos acontecer. O presidente alemão Frank-Walter Steinmeier pediu nesta sexta-feira, dia 16, um firme comprometimento com a luta contra as mudanças climáticas. Típico discurso socialista, afirmando que essa é a única alternativa para frear fenômenos meteorológicos extremos, como chuvas intensas que castigam o país. Complementou ainda dizendo que está profundamente arrasado pela tragédia. Já a chanceler federal alemã, Angela Merkel, disse que o número de fenômenos climáticos extraordinários aumentou dramaticamente e que, portanto, o mundo precisa agir. Por o mundo precisa agir, entenda, o Estado precisa tirar mais liberdades dos indivíduos e roubar mais impostos. Como muito bem apontado pelo Marco Batalha no capítulo sobre mudanças climáticas no seu livro O Ambientalista Libertário, em 1895 já existiam previsões apocalípticas desse tipo. Em uma edição do New York Times de 14 de fevereiro de 1895, havia um alerta. Geólogos acreditam que o mundo está congelando novamente. Como você pode perceber, a narrativa era totalmente contrária à atual. O mundo iria virar uma bola de neve gigante. Essa visão foi reafirmada em 1912, mas em 1922 o Monthly Weather Review já contradizia a informação anterior. O Oceano Ártico está esquentando. Mas, novamente, em 1924, o New York Times afirma havia sinais de uma nova era glacial. E adivinha o que aconteceu? Em 1932, o mesmo New York Times afirmou que as calotas polares estavam derretendo, e ficaram jogando ping-pong com essa informação até 1970. Para mais detalhes sobre isso, assistam ao vídeo do Marco Batalha 8.1 Vendedores do Medo. O link está na descrição. Depois disso, surgiram termos como buraco na camada de ozônio, efeito estufa, aquecimento global e agora mudanças climáticas. O que os governos ganham com isso? Um inimigo comum e uma justificativa para aumentar impostos, aumentar restrições, comandar mais a sociedade. Se o empreendedor de uma fábrica emite mais CO2 que o limite arbitrário criado pelo governo, podem cobrar mais impostos sobre aquela fábrica para combater o suposto inimigo. E em um momento tão crítico quanto o que Alemanha e Bélgica estão passando, um inimigo para manter a população desolada, unida, é tudo que os governos querem. Não tenha ilusões, governo é incapaz de te proteger do clima. Não importa quanta liberdade ele retire de você. Essa catástrofe que aconteceu na Europa Central, principalmente na Alemanha, dará margem à criação de um inimigo real, que não são as mudanças climáticas. O grande inimigo que surgirá será um Estado ainda mais forte.
Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Leandro Brito, revisado e narrado por Peter Turgunia. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!